A matéria que a gente vai estudar a partir de hoje, né, hoje e amanhã, chama-se Estudo Radiológico das Doenças, tá? Ela tem uma carga horária de 30 horas e nós vamos estudar ela aí num período de 15 dias, mais ou menos, tá? Nesse período de 15 dias, está disposto aí as aulas que a gente vai ter na plataforma, tá? Vai ter também os 2 diazinhos aí que a gente não vai ter aula na plataforma, vai ser direcionado para a gente estar realizando aí os trabalhos, né, que compõem a nota de vocês. Vocês já estão acostumados, né, com essa didática. E o restante dos dias vão ser aí destinados à entrega da prova para vocês, né? Eu vou estar enviando um dia inteiro para vocês estarem me devolvendo a prova e eu corrigir, tá? O outro dia de entrega da nota. E aí vão ser, acho que 4 dias destinados, desses 15, 4 mais ou menos, vão ser destinados aos alunos que porventura fiquem de recuperação. Eu acredito que ninguém vai ficar de recuperação, né? Ninguém tá ficando de recuperação, tá todo mundo se esforçando e eu tô gostando de ver. Como que vai funcionar? Hoje está inserida aqui como a nossa primeira aula, tá? Aula de número 1, no dia 20, né, de agosto. O conteúdo de hoje seria somente essa apresentação para vocês da matéria, né, da disciplina, com a sequência didática, tá? Amanhã a gente dá início realmente ao conteúdo, tá? A gente vai dar uma introdução. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês logo o slide. A gente vai aprender aí qual o que significa, né, alguns termos que a gente vai estudar, que é a patologia. Vocês estão vendo o slide mudado ou tá parado no primeiro ainda? Não, já mudou. Não, tá mudando, tá mudando. Ah, tá, porque no meu aqui no celular demorou pra mudar. Pois é, a gente vai ver aí também a questão de... Ah, eu esqueci de mandar pra vocês, né, o slide e a apostila no grupo. Quando terminar aqui eu mando, tá? No grupo, e amanhã vocês já podem estar indo buscar a apostila impressa no CTA, tá bom? Ah, tá. Isso eu ia te perguntar. Isso, amanhã vocês já podem estar indo buscar, que amanhã que a gente vai começar o conteúdo, também por conta disso, né, que hoje eu tava terminando de ajustar algumas coisas para nossa aula, e aí amanhã vocês podem estar pegando lá que já vai estar disponível, tá bom? Vamos marcar um horário pra ir junto, tá, Márcio, pra gente conversar. Que senhora, meu amor? Então, amanhã a gente vai dar esse início, tá? Essa introdução, falando aí um pouquinho, né, de alguns termos que a gente utiliza, como patologia, né, alguns conceitos que a gente utiliza, né, o que é doença, saúde, sintomas, tá? E vamos dar início aí falando um pouquinho dos sistemas, tá? Dos sistemas do corpo humano, tá bom? Vocês estudaram isso em anatomia 1 e 2, vocês já estudaram, né? Mas aí a gente vai tá dando uma relembrada, porque pra gente poder estudar as doenças, né, as patologias, a gente precisa entender o porquê que aquilo é uma patologia, né? O porquê que tá funcionando de maneira errada, vamos dizer assim. E para isso a gente precisa entender aí os aparelhos, né, os nossos sistemas, os nossos órgãos direitinho, as partes dele, para que funcionam, como que é, onde que tá localizado, tá? Então, para você não jogar assim o conteúdo para vocês cru, a gente vai dar uma lembrada aí nesses sistemas que vocês já estudaram em anatomia, tá bom? Sistema respiratório... Oi. Só para corrigir a questão do... Só foi dada a anatomia 1. Só foi dada a anatomia 1? Isso, a 2 ainda não foi dada não, tá? Mas foi na 1 que vocês já viram esses aparelhozinhos ou ainda não? Na verdade, eu não fiz essa matéria, né? Acho que as pessoas podem responder aí. Adriana... Qual aparelho? Os sistemas, vocês estudaram os sistemas ou só os ossos? Deixa eu lembrar, eu acho que foi os ossos.
Tá, mas aí eu vou explicar pra vocês. É bem básico isso daqui. A gente, como o nome da disciplina já diz, a gente vai estudar algumas patologias, assim, nas radiografias, entendeu? E aí a gente precisa entender um pouquinho como que é, mas não vai interferir muito vocês não terem visto a anatomia 2 não, tá? No caso do Márcio, que ainda não fez, vai ajudar para que ele entenda melhor quando fizer essa matéria, tá, Márcio? Aham, tudo bem. Eu explico bem tranquilo, bem devagarzinho, não é coisa muito complicada, tá? Uhum. Aí a gente vai ver amanhã esse sistema, o sistema respiratório, tá? Os pulmões, os nossos órgãos, tá? Como é que ele é saudável, como que não é. A divisão dos pulmões, que o nosso pulmão é bem dividido, tá? As pleuras, tudo isso a gente vai ver amanhã bem certinho. O sistema urinário também. Como que é dividido aí o rim. Isso aí a gente vai dar uma aprofundada em anatomia 2, tá? Pelo que eu tô entendendo, vocês viram só um. Na 2 dá uma aprofundada aí, tá? Nos órgãos, nas partezinhas, tá bom? Não se preocupem. Vamos ver também o sistema nervoso, tá? A divisão dele, que é entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que isso vai ser na aula de amanhã, tá? É uma introdução para falar sobre alguns termos que a gente utiliza e falar sobre os principais sistemas. Sistema respiratório, urinário, sistema nervoso, tá? Que é pra gente entender melhor mais na frente. No dia 20, amanhã, sexta-feira, né? Na segunda-feira, dia 24, a gente vai dar continuidade, tá? Nas aulas, falando aí sobre o que é inflamação, tá? Pra gente, aí já vai estar iniciando como que vai desenvolver aí uma patologia no nosso corpo, né? Através de um processo inflamatório. Então, a gente vai aprender o que é uma inflamação, tá? Como que se divide esses processos inflamatórios, tá? Que são divididos em 2. E a gente vai distinguir bem um do outro, tá? A inflamação aguda e a inflamação crônica. Os sintomas da inflamação. E vai falar sobre imunologia, tá? Que aí é o ramo da ciência que estuda o nosso sistema imunológico, tá bom? A gente vai aprender na segunda-feira sobre inflamação, né? O processo inflamatório e sobre imunologia, tá? Como que se dá o processo de imunidade do corpo, os tipos, tá? Que nós temos 2 também. A adquirida. E aí, na terça-feira, dia 25, é a nossa primeira atividade, tá? A gente vai ter 3 aulas de conteúdo. E aí, na terceira, a gente vai fazer aí o nosso primeiro estudo dirigido. Nesse estudo dirigido que eu vou estar encaminhando para vocês, eu vou estar aí, vou fazer ele. Ainda vou fazer, tá? Ver como é que vocês vão estar pegando um assunto direitinho. Ver qual vai ser as dificuldades de vocês em compreender e aí jogar no estudo dirigido, principalmente aquelas partes que eu tô vendo que vocês estão tendo um pouquinho mais de dificuldade, que é pra gente debater e essas dúvidas sumirem, tá? Mas daí, esse estudo dirigido vai ser direcionado aí para vocês diferenciarem aí a questão dos sistemas, tá? Dos sistemas do corpo lá, o sistema respiratório e tal. Para vocês estarem aí diferenciando o que é inflamação, o que é o processo de imunidade do corpo, tá? Para vocês distinguirem aí alguns termos que a gente já vai ter estudado. E isso vai contar como um pontinho de atividade, tá? Sempre tem aí. A gente faz 2 atividades valendo ponto, contando lá para a nota final. E uma sempre é pontinho extra. Lembra que a gente tem essa atividade de pontinho extra. Essa de terça-feira, do dia 25, ela conta como nota, tá? Bem bonitinho lá pra gente somar com a nota da prova. Aí na quarta-feira, dia 26, a gente tem a nossa 5ª aula. Aí a gente vai dar continuidade no nosso assunto, tá? A gente vai aprender aí sobre neoplasia,
tá? Diferenciar a benigna da maligna. Vamos falar e dar início também a alguns exames que a gente realiza quando se tem alguma patologia, tá? Então, na quarta-feira a gente começa a falar sobre neoplasias, a urografia excretora, tá? Que é um exame aí do sistema urinário, que a gente já vai ter visto, né? Que a gente vai começar a falar sobre ele amanhã. O tórax normal, tá? A imagenzinha de um tórax normal em perfeito estado, vocês já estão vendo aí. E a gente dá início a falar aí sobre como que a gente vai diferenciar as patologias na imagem, né? Pneumonia, a gente vai aprender o que é a pneumonia, tá? Os sintomas, tá? Vamos falar sobre pneumotórax. Pneumonia e pneumotórax são duas coisas diferentes, tá? O nome parece, mas são duas patologias diferentes. Então a gente vai continuar aí falando sobre tórax normal, né? Neoplasias, tórax normal e diferenciar a pneumonia de pneumotórax. Tudo isso a gente vai estar vendo sempre os sintomas e os cuidados que a gente deve tomar, tá? A gente vai diferenciar bem uma patologia da outra. Gente, vocês desculpem eu estar parando enquanto eu tô falando e a voz ruim, é que a Adriana até perguntou, é que eu tô gripada e minha garganta dói. A gente tá falando devagar, tá? De vez em quando, um pigarro. Eu tava assim também, amor. Tranquilo. Tá, aí a gente terminou a nossa aula do dia 26. Né, pneumotórax, algumas imagens radiográficas. No dia 27, que é na quinta-feira, nós vamos dar continuidade, né, nas patologias, e aí nós vamos falar sobre derrame pleural, que é uma outra patologia. A gente vai aprender a distinguir como que eu vou olhar uma radiografia, né? E vou saber dizer se é um derrame pleural, se é um pneumotórax, se é uma pneumonia, se é uma tuberculose. Então, como que eu vou saber? Isso não é uma função do técnico, nem do tecnólogo em radiologia. Está aí diagnosticando nenhum tipo de patologia, mas é importante que a gente conheça, porque às vezes o médico vai chamar a gente para poder ajudá-lo. Tá? Existem muitos casos que o médico vai analisar a imagem e por saber que o técnico ou o tecnólogo vê muito, né, essas imagens, ele pede ajuda, diz, o que tu acha e tal. E só é nesse momento, tá? Eu já falei isso pra vocês, mas eu volto a falar. É somente nesse momento que você dá a sua opinião e você diz o que você acha que tá vendo, tá? Se o médico não perguntar, você não diz nada, tá? Você fica caladinho, que aí você não coloca o seu na reta. Então, na quinta-feira, a gente termina o nosso conteúdo, na próxima quinta-feira, tá? Hoje é quinta, na próxima a gente termina o conteúdos novos, tá? Que aí é falando sobre derrame pleural, os sintomas. Outra patologia aí nos pulmões, a atelectasia pulmonar, tá? A gente vai diferenciar ela também das outras patologias, de como que a gente vai fazer para ver, né? A tuberculose, quem for esperto, estiver prestando atenção nas imagens, tem um negócio aí nessa imagem que já diferencia muito das outras imagens, que já dá pra gente saber quando que é uma tuberculose. Ninguém se arrisca a dizer, ó, só olhando a imagem. Do lado esquerdo aí, né, da minha imagem. Lado né? esquerdo parece uma bola, né? Isso aí, gente, isso aí. Tuberculose, eu já tô adiantando assunto. Disse que não ia começar hoje, mas já estamos começando. Na tuberculose, a gente consegue visualizar imagens como se fossem bolinhas no pulmão. Tá? Então, se uma imagem radiográfica aparecer com tipo umas bolas, tá? Vocês estão vendo que parece tipo uma bola, né? Aqui no pulmão. Isso. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Bem aqui, ó. Tá vendo?
É isso aqui, né, que vocês estão falando? Um buraco, Isso. né, Márcio? E isso aqui é como em formatos de bolinha, como se fossem umas bolinhas mesmo. Às vezes tem várias, tá? Porque nessa imagem aqui só tem essa. Não tá tão comprometido, mas às vezes são várias bolinhas. Quando a gente vê várias bolinhas assim, a gente já consegue distinguir que essa patologia é tuberculose, tá? São essas pequenas dicas que a gente vai estar aprendendo ao decorrer dos dias de como diferenciar uma patologia da outra. Por exemplo, tem duas patologias, que é o derrame pleural, eu não lembro qual é a outra. Elas aparecem numa imagem radiolúcida, ou seja, muito branca, né? A diferença é que uma é tão branca que você não consegue ver mais nada, né? Fora essa imagem branca. E a outra é uma nuvem branca, só que você consegue ver através dela, dá pra ver as costelas e tal. Então são dicas de como que a gente vai distinguir uma patologia da outra, tá? Com calma. Quando a gente for vendo de uma por uma, a gente vai ver aí os sintomas, né? Alguns sintomas diferenciam uma patologia da outra. E algumas técnicas, algumas dicas, como essa que eu acabei de dar, a gente consegue distinguir uma da outra, tá bom? Na quinta-feira, a gente vai ver aqui derrame pleural, atelectasia, tuberculose, o diagnóstico de cada uma, o câncer de pulmão, tá? As imagens aí, nesse caso, eu coloquei uma radiografia e uma tomografia, tá? Para vocês verem aí. Os sinais, né? Alguns sintomas do câncer de pulmão. E por último... Érica, tem como tu botar a foto do pulmão com tuberculose aí de novo? Pra mim bater um print? Aqui. No caso, é que eu não tava escutando, tava travado no meu celular. Quando tá muito branco assim, é porque ele tá com tuberculose ou... Na tuberculose, a gente vai ver direitinho os sintomas, como é que é, tá? Mas a diferença que a gente vê aí, como que aparece a tuberculose na imagem, são como se fossem bolas, tá vendo? É tipo o formato de uma bolinha tipo aqui. gás, né? Isso, é como se fosse uma bolinha. Aparece assim quando é tuberculose, tá? Entendi. A gente vai ver... Obrigado. De nada. A gente vai terminar de ver esses assuntos, essas patologias, na quinta-feira que vem. Tuberculose, câncer de pulmão. E por último, a gente vai ver aí o posicionamento radiológico que a gente faz para poder ver essas imagens aí, tá? Que é o póstero anterior de tórax, tá? Nessa imagem a gente vê o paciente com as mãos para trás, mas é muito comum você ver os profissionais da área pedindo para que o paciente abrace o buque, tá? Bem comum, também funciona, tá? E aí a gente termina o nosso assunto na quinta-feira. A gente já viu numa aula dessas de visita, abraçando o book mesmo. Lá Isso, no distrito. Isso, é muito comum. Geralmente, é porque nos livros, né, a gente encontra muitas essas imagens assim, mas geralmente a gente pede pro paciente abraçar o book, porque é uma forma que ele também encosta as clavículas no book, tá? Que a gente precisa No caso, eu já visualizar bem. vi, na vez que eu tava lá com o rapaz lá, eu vi ele colocando só os ombros no book, sem precisar abraçar. Olha, são formas diferentes, tá? Desde que você encoste bem o peito, a clavícula, cada um tem uma técnica diferente, tá? Aí na quinta-feira a gente tem... Oi, Márcio. Não, só lembrando, né, que a vacina contra a tuberculose é BCG, né? Esse Márcio, meu Deus. Eu tava lembrando, Márcio. A gente teve uma das primeiras aulas, não foi sobre ela? Foi Fundamentos de Enfermagem na Radiologia. Foi, tuberculose. BCGzinha, aquela que fica a marquinha no... Isso. O que é BCG? BCG. Aí deve ser o nome. Ah, isso aí. Deve ser o significado, já tem que pesquisar. Diz aí, Márcio. Não, tem que pesquisar aqui no Google. Mas deve ser o nome em inglês, né? Coisa isso. Deixa eu terminar a sequência didática de vocês, ó. Tá.
Aí na quinta-feira a gente termina, né, o assunto todo novo, tá? Aí quando for na sexta-feira, o nosso velho e bom artigo científico, tá? Dentro do nosso conteúdo. Eu fiquei em dúvida sobre alguns artigos, e aí eu não vou dizer para vocês agora o nome. Amanhã de manhã eu vou ler de novo, escolher o melhor, e aí já deixo prontinho para quem for buscar a apostila impressa, para pegar, se quiser pegar o artigo, já pegar impresso também, tá bom? Amanhã de manhã quem for pegar já vai estar disponível. Tá bom, Márcio? Tá bom. Não, é bom que já pegam os dois de uma vez, né? Isso, amanhã de manhã eu já deixo pronto. Eu vou ler de novo os artigos e ver qual é o melhor. Que tem, assim, um conteúdo bacana que envolva o assunto, né? De alguma maneira. E aí, de novo, vocês vão estar fazendo aí um resumo, né, do artigo científico. Fazer aí uma resenha, tá? Que vai valer pontinho pra somar lá com a nota da prova, tá? Ah, não, de novo. Sempre vocês têm que ter bom conhecimento de artigos científicos. Vocês sabem procurar artigo científico? Não. Vocês não aprenderam isso em metodologia? Não, eu não. Tô tentando lembrar aqui, mas acho que ela deve ter falado alguma coisa, professora. Sim, a gente tem que saber procurar artigo científico, tá? Eu já vou falar para vocês aí, quem quiser procurar, ler bastante, tá? Vocês procurem no site Cielo, tá? Passou, Márcio. Passou. Isso, tô Ou lembrando. então no Google Academy, né? Google Academy. Não, é só digitar lá no... Coloca lá no Google, A matéria foi a Naira, não foi? Isso. Isso, coloca lá www.cielo.org, abre a plataforma da Cielo, e lá é uma plataforma segura de você estar lendo os artigos. É de lá que eu tiro os artigos de vocês, tá bom? É importante vocês estarem estudando artigos científicos, lendo, fazendo resumos sobre eles. Vocês têm aí um conhecimento de palavras diferentes, de como fazer um artigo, caso alguém se interesse em continuar estudando, que é muito importante, fazer um curso superior, ou fazer alguma pós, né, alguns cursos complementares. Alguns deles exigem de vocês estarem aí trabalhando com artigo, e é por isso que eu estou tentando exercitar vocês estudando com a ajuda dos artigos científicos, tá bom? Parabéns, professora, parabéns. Mesmo. Porque mas o Márcio a gente vai pra frente, né, Márcio? Deus quiser, em nome de Jesus. Pois Os demais também, né? Isso. Sim, todo mundo. E aí na sexta-feira vocês vão estar aí fazendo exercitando, tá? E a nossa atividade extra é só para quem quiser fazer, assim, é importante, né? Você tá fazendo aí o seu resuminho das aulas, lembra daquele nosso diário. Quem quiser tá me enviando, mesmo que não precise de ponto extra, eu recebo para estar vendo como é que tá o aprendizado de vocês. Ajuda também na minha didática para ajudar vocês a compreenderem melhor o assunto, tá? E os próximos que virão também. E aí quem precisar de um pontinho para passar, para não ir para recuperação, e tiver esse resuminho que a gente chama do diário de bordo, né, que vocês fizeram na disciplina anterior também. Que tu falou, vai ter aula na plataforma. Se precisar de 2 não adianta. Não, essa atividade é o estudo dirigido. Só tirei 2 dias para vocês fazerem atividades fora da plataforma, tá? Que seriam como se a gente estivesse na sala de aula, eu estaria junto de vocês fazendo e tirando dúvidas comigo. Por isso, eu vou estar disponível caso vocês tenham alguma dúvida, né? Realizando esse estudo dirigido. Para tirar alguma dúvida, me manda mensagem, liga, que a gente vai conversando, tá? Ana Paula, o diário de bordo não é obrigado a fazer não, tá, meu amor?
tá dizendo aí IAF de novo, mas é uma forma de você exercitar o que você está aprendendo, se você realmente está aprendendo. E se você precisar de um ponto extra e você tiver feito, você ganha o seu ponto extra. Se precisar e não tiver feito, aí eu não posso ajudar. É uma forma que eu busco para ajudar vocês, tá? Eu não passo nenhuma atividade aqui querendo prejudicar nenhum de vocês. As atividades sempre são para ajudar, tá bom? Eu não quero prejudicar ninguém, nem encher o saco de ninguém, eu só quero ajudar ao máximo. É tanto que essa questão de atividade extra eu não era nem obrigada a estar passando para vocês não, tá? Mas é para ajudar quem precisa e eu já ajudei algumas pessoas com essas atividades extras para não terem aí que fazer uma nova prova, tá? Então somente para ajudar vocês. Desculpa só um minuto. Tá, a senhora se não vai quiser fazer, não tem problema. Ninguém é obrigado a fazer nenhum tipo de atividade, a senhora não, vai falar tá? alguma coisa importante hoje? Justamente por isso que a prova vale 7. Você vai falar alguma coisa importante? Mary, Ah, tá, que eu vou ter que sair. Como? Buscar minha filha. Não, a gente tá terminando já. e o Mary? Mary, Pode ir, meu bem. o Mary, pô. Pode ir. Tá bom. Quem é Mary, melhor? Hã? Eu vou perguntar de novo não, porque vai vir besteira. Então, justamente por isso que a prova vale 7, tá? Quem não tiver feito as atividades por algum problema que não deu tempo de fazer, porque ficou sem internet e tal, aí a prova vale 7, justamente para não prejudicar quem tá acompanhando só pela apostila, quem não acompanha online, quem não quiser fazer as atividades, a prova vale 7, tá? Eu vou estar fazendo uma revisão, tá? Na sexta-feira é o artigo, aí na segunda-feira, dia 31, a gente vai ter a revisão do conteúdo, que a gente sempre faz a nossa revisãozinha um dia antes da prova, né? Aí na terça, dia 2, eu vou enviar a prova para vocês. Não, dia 2 não, dia 1º, né? Terça-feira, dia 1º, eu envio a prova. E no dia 2, que aí é na quarta-feira, vocês me entregam a prova, né? Me enviam, eu corrijo, é o dia de entrega e correção das provas, dia 2. E no dia 3, na quinta-feira, eu envio as notas para vocês, tá bom? Quem ficar de recuperação, eu acredito que ninguém vá, mas eu preciso colocar aqui, né, dispor esses dias aqui, caso alguém fique. Revisão dia 4, tá? Dia 8, porque dia 7 é feriado, segunda-feira, tá, gente? 7 de setembro. Aí dia 8, na terça-feira, a provinha de recuperação. Dia 9, quem fizer a prova de recuperação entrega e eu corrijo. E no dia 10, que fecha os 15 dias que a gente tem disponível para essa matéria, eu entrego a nota final e é a minha data final para eu poder estar entregando o diário de vocês para a secretaria.